Oi, olá, eu sou a Ingrid e depois de 3 meses eu ressurgi. Não como uma fênix, pois ainda não estou me sentindo uma fênix. Mas antes de eu ficar afastada, eu queria muito fazer... Tava guardando os livros do primeiro semestre para fazer essa lista de leituras do primeiro semestre. E, por enquanto, no segundo semestre, eu só li um conto. Dos 3 livros que eu tô lendo, 2 eu comecei no primeiro semestre, então eu achei válido ainda fazer essa tag, essa lista. Eu vou começar pelos livros que eu abandonei. E o primeiro foi Pequenos Incêndios por Toda Parte. Esse livro, ele é muito bem indicado, assim. A Pan, que é uma das minhas queridinhas, fui no Goodreads dela. Eu acho que ela deu 5 ou 4,5 estrelas, alguma coisa assim. Foi mais um daqueles livros que eu peguei pra ler meio sem saber sobre o que tratava direito. E, enfim, não cheguei no primeiro terço do livro. Eu tinha até uma ideia muito legal, que eu fiquei bem empolgada pra fazer com esse livro, que era meio que uma maquete eletrônica do bairro aqui que eles estão, e falar um pouquinho sobre essa arquitetura de condomínio. Era uma coisa que eu queria falar. Talvez eu ainda fale em outro momento, mas não vai ser com esse aqui. Achei muito chato. Eu esperava... Não sei exatamente o que eu esperava, mas eu tava esperando uma outra coisa. Acho que uma vibe mais de... Não suspense, mas mais mistério. Porque fala sobre uma casa que pega fogo, né, e tal. Eu achei que ia ser isso, mas é um grande drama de ricos em um bairro super privilegiado. Aquelas histórias bem Gossip Girl, da galera rica ali num bairro, num condomínio. Que vai para escolas caras e aqueles dramas chatos de... Ai, fulano e fulana talvez estão tendo... chato, não gosto. Eu até li um livro um pouco nessa pegada que foi o Milésimo Andar, mas ali tinha um pouquinho mais de discussão de classes sociais, assim. Aqui também fala um pouco sobre isso, mas assim, sabe? Não gostei. Então, por isso que eu abandonei esse livro. E eu sei que muita gente gosta, mas não rolou pra mim. E o segundo... Eu realmente tenho que começar a ler a sinopse, gente, porque foi mais um desses. Eu vi a capa, automaticamente associei que o livro era de alta fantasia ou fantasia urbana e fiquei maluca que eu queria esse livro, mas achei ele caro. E aí, assim, é um livro relativamente recente, mas alguém vendeu esse livro no sebo que eu costumo ir. E eu fiquei desesperada, pedi pra segurarem o livro pra mim, fui lá no dia seguinte pegar e acho que eu já comecei a ler e esse eu não cheguei na página 30, que é O Fabricante de Lágrimas. Olha o tamanho disso. Então, como eu disse, eu achei que era de fantasia e eu recebi um dark romance na cara, assim, ó. Chato, não tem paciência. Eu já não gosto de romance, quanto mais dark romance, que romantiza todas as coisas tóxicas possíveis e deixa bonitinho, fofo, como se, normal. E assim... não. Mas é sério, eu não cheguei nem na página 30. Eu li 2 primeiros capítulos e apenas. E aí eu fiquei assim, nossa, tô achando meio estranho. Aí eu entrei na Amazon, fui ver que tava fenômeno do TikTok, Dark Romance, e eu fiquei... E é isso, não. E agora eu vou realmente para as leituras que eu fiz no primeiro semestre. Eu comecei o ano terminando, então na verdade eu comecei a ler em dezembro do ano passado, mas eu terminei esse ano Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantes. Então, caso você não tenha visto, o ano passado eu fiquei um pouco obcecada com a Marcela, quando eu li João Maria Matilde. E esse livro, na verdade, foi publicado antes de João Maria Matilde. Quando eu fui no encontro com a autora, porque sim, eu fui no encontro com a autora, muito legal, ela é uma fofa, eles falaram bastante desse livro, até mais que João Maria Matilde, porque o João Maria Matilde era mais recente, então, pra não dar tanto spoiler, eles falaram, ela acabou falando mais de Nem Sinal de Asas e tal. E aí eu falei, como eu gostei bastante de João Maria Matilde, eu vou comprar. E esse foi outro que eu comprei no mesmo sebo também. Eu dei 3 estrelas, né? Então, assim,
Eu não gostei tanto quanto João Maria Matilde. Mas é interessante, eu acho que quem gosta de coisas dramáticas mais densas, assim, mais pesadas, vai gostar bastante desse livro. Quem gosta muito de Carla Madeira, por exemplo, eu imagino que vai gostar bastante. Mas assim, não é o meu tipo preferido de leitura. Então, é bem achei interessante o livro, mas não foi um dos meus favoritos. Ah, e todos os livros, quase todos os livros que eu vou falar aqui, já tem resenha, então eu vou deixar na descrição. Depois eu li um mangá e eu já tinha falado que eu queria incluir mais HQs, mangás nas minhas leituras. E eu li uns 4 esse ano já, eu acho. E tenho mais aqui pra ler. E o único mangá mesmo que eu li esse ano foi Happiness, o primeiro volume. Eu tava assim, muito empolgada pra ler esse mangá. E assim, de novo, eu não li sinopse. Mas foi interessante, assim. É sobre vampiros e tal. Eu tenho muita dificuldade em avaliar HQs e mangás por conta de volumes. Então, assim, esse foi o primeiro. Eu ainda quero ler o segundo pra ver se eu vou querer terminar a série. Mas achei ok, achei interessante, assim. Achei muito bonita a capa. O desenho é bonito também, mas é mangá, né? Então preto e branco. Dá um pouquinho de tristeza. Mas é bem bonito o traço, assim, enfim. Depois eu li o Circo Mecânico Trezout, não sei. Imagino que seja francês, mas enfim. Imagino não, é francês, né? Não tá sabendo pronunciar, não. Esse livro eu quis por muito tempo. Eu queria especialmente essa edição, que é maravilhosa, Darkside. Olha isso, assim, sabe? Tipo, ai, lindo. Tem várias ilustrações no decorrer do livro. Muito lindo. E esse foi um 4,5. Spoiler, não tivemos nenhum livro 5 estrelas esse ano ainda. Gostei bastante desse livro. Foi uma das maquiagens que eu mais gostei de fazer esse ano, inspirada em livros. Deu muito trabalho, mas ficou muito legal. Eu recomendo bastante esse livro se você gosta dessa coisa meio circense, fantasia também, porque tem uma questão aqui meio que de poderes. Então, pende pra esse lado de fantasia também. Mas é mais essa vibe circense, assim. Misturado com guerra, uma guerra civil, assim, basicamente. Depois, aí sim, tivemos uma decepção, assim, triste. Que foi O Mundo Superior. Quem me conhece sabe, eu acho que eu respondi uma tag e uma das perguntas era que livro que eu tava ansiosa pra ler, ansiosa pra lançar, sei lá, alguma coisa assim. E eu falei muito desse livro, que eu queria muito ler ele. Nem tanto por causa dele, mas por causa da indicação e da adaptação, que eu nem sei mais se vai acontecer mesmo. Imagino que sim, mas enfim, que vai ser produzida pelo Daniel Kaluuya. E ele fala muito bem desse livro e tal. A maioria algumas resenhas que eu vi por cima, porque eu não gosto de ler resenha, falavam muito sobre isso, que não dava pra largar o livro e não sei o que lá. E assim, pra mim foi uma experiência completamente contrária, foi difícil de terminar. Eu só terminei porque eu realmente queria muito ler esse livro, mas assim, eu dei 2,5, o que não é uma nota horrível, é metade da nota inteira. Eu achei que ia ser muito mais interessante, porque ele tem uma ideia de viagem no tempo de forma mais científica, mais física, o mais próximo de uma viagem no tempo que seria possível, basicamente. Ou pelo menos isso era o que eu esperava também, porque é uma coisa que eu ouvi falar muito. Mas assim, achei que não. Não gostei muito da história, não gostei muito dos personagens, não achei nada muito interessante, achei, na verdade, confuso, repetitivo, e foi isso, assim, foi uma grande decepção. Depois eu li Caros, que é uma HQ que foi emprestada por uma amiga minha, e eu dei 3 estrelas. Também foi uma HQ que foi legal, mas eu senti que faltou muita coisa, faltou desenvolvimento,
Achei que o final ficou muito subjetivo, ou talvez eu não tenha conseguido interpretar, mas eu achei que precisava de mais. Acho que na verdade precisava de mais um volume para poderem melhorar as explicações dessa história. Então por isso que eu dei 3. Depois eu li outro quadrinho que a amiga que me emprestou, Caros, eu emprestei pra ela, que foi Little Monsters. E essa foi a segunda leitura de vampiros, que eu não sabia que era vampiros, olha só. Esse eu dei 3,5. Eu gostei da história, só que ele também é de volumes, então volta naquela questão de eu ter dificuldade de avaliar. Mas eu achei o traço maravilhoso, muito bonito. A história em si é interessante, mas tem esse caso de, por ser o primeiro volume, não ter muito desenvolvimento, obviamente. Então, eu preciso avaliar mais se o fundo da história, o universo que se passa, foi melhor desenvolvido. Mas nesse primeiro, eu gostei, achei bem legal. Achei muito legal a intenção das ilustrações. Então, o quadrinho ele é todo preto e branco. E a única coisa que tem cor são vermelhos. Então, tudo que é vermelho aparece colorido. De resto, é tudo preto e branco. Eu achei isso muito legal. Tem toda uma história ali por trás de como esses monsters foram criados. Legal, foi um dos quadrinhos mais legais que eu já li, assim. Aí, voltando na categoria livros que eu não li a sinopse e me dei mal, temos A Festa da Insignificância, que foi 2,5 pra mim. Não é meu tipo de livro. Essa é a questão. Não é meu tipo de livro. É uma coisa um pouco mais filosófica, de certa forma. É um livro meio que de lições. Não é de autoajuda, é ficção. Mas é aquela coisa de, tipo, aproveite a vida enquanto é tempo. Coisas do tipo, assim. Mensagens mais ou menos desse estilo. Ele é do mesmo autor de A Insuspetável Leveza do Ser, que é bem conhecido. E esse foi um livro também que eu tava querendo muito, muito, muito. E por conta da capa, sinceramente, foi por conta da capa. A Festa da Insignificância provavelmente vai ser um livro que eu vou esquecer completamente, que eu li em algum momento. Depois tivemos outra HQ, que essa eu li no Kindle. E esse foi 4,5. Gostei muito da história. Book of Evil, se eu não me engano, é a junção dos 2 volumes dessa história. Tem 2 volumes individuais, tem o primeiro e o segundo volume, e eu acho que esse livro é a junção desses 2 volumes. O universo é muito legal, os personagens são bem interessantes, são crianças, então eu acho muito legal quando uma história consegue aproveitar crianças ali de uma forma que não fique tão distópica. É distópico, é um livro distópico, mas assim, que você vê que elas têm habilidades que uma criança não teria, mas por necessidade. Então faz sentido elas terem aquelas habilidades ali, não é nada tipo um adolescente destruindo todo o sistema de governo de um país. São crianças tentando fugir de um destino horrível que foi traçado para elas. E, enfim, esse livro é muito legal. Essa HQ é muito legal. Ela é contada de uma forma um pouco diferente. Você não tem divisões em quadros, assim, de quadrinho normal. E é escrita em forma de diário. Então, eu achei bem legal. Enfim, esse é um dos quadrinhos que eu mais recomendo, assim, dos que eu já li até hoje. Depois, tivemos o Museu da Meia-Noite, que eu também li no Kindle. Li no Kindle. E eu dei 3 estrelas. A intenção desse livro é muito legal. O plot em si ali e tal, os personagens também são legais, alguns deles. Mas eu achei esse livro muito básico, a escrita muito básica. Eu acho muito ruim de escrever dessa forma, mas é meio que o que eu consigo, a palavra que eu consigo usar pra descrever. Eu falei bastante sobre isso na minha resenha.
Mas, enfim, foi um livro que eu não gostei muito da escrita. Achei que tinha coisa que demorava, coisa que não precisava, que demorava demais, e coisa que precisava era muito corrido. Precisava de mais desenvolvimento. Então, assim, talvez tenha espaço para um segundo livro. A autora já lançou coisa, eu não sei se antes ou depois, mas ela já escreveu mais coisas, então talvez no segundo livro esteja escrito de forma mais interessante, melhor desenvolvido. Mas quanto a esse livro em si, foi um livro para mim meio... Depois viemos com uma autora que eu tenho conflitos, que é V.E. Schwab, Mansão Galante. Só que esse livro é muito bom. Não foi 5 estrelas por causa do final, mas estava muito próximo de ser 5 estrelas. Favoritado, assim. Eu amei esse livro. De todos os que eu já li da V.E. Schwab, eu achei que foi o que tem melhor começo, melhor desenvolvimento, personagens interessantes que te fazem ter sentimentos por eles, independente se seja positivo ou negativo, mas que faz você se importar com o personagem. E ela começa direto ao ponto, sabe? Não tem aquele tutorial que tem da maioria dos outros livros, que me incomoda muito. Eu gosto de já cair no caos da história. Eu gosto de ir aprendendo sobre o universo, sobre mitologia, sobre o sistema de magia, conforme eu vou lendo. Eu não gosto de 100 páginas para explicar uma coisa e aí a história começa. Esse aqui, ela não escreveu dessa forma. Eu gostei muito. Talvez esse tenha sido a minha maquiagem preferida de resenhas que eu fiz. E agora eu vou falar sobre os 4 livros que eu estou lendo e que eu resolvi colocar aqui porque pelo menos 2 deles eu comecei a ler no primeiro semestre, então enfim. O primeiro que eu comecei foi Feios. Eu tenho o box, esse box novo, bonitão, que foi feito... Graças a Deus voltaram a produzir esses livros por conta da série que vai ter. Porque eu sempre quis ler esses livros, desde que eu era uma pequena adolescente. E até agora eu li 28 páginas. E não tô gostando muito do começo, não. Mas, como eu disse, tudo pode mudar. O segundo livro é um que eu tava muito ansiosa pra ler. E aí, minha amiga, vendo meu desespero, ela me deu esse livro. O que eu acho muito corajoso da parte dela, porque ele é absurdamente caro. Morro Branco tem que rever as coisas. As edições são lindas e tal. Mas assim... caro. É... Blockade. Terceiro livro da trilogia dos Fundadores. E aí o negócio é caro pra vir tudo quebrar, tudo coisado assim, né? É um calhamaço gigantesco. Eu tinha começado a ler inglês, porque eu tava muito desesperada pra ler esse livro. E eu comecei a ler assim que o livro chegou, mas aí o que aconteceu? A vida aconteceu e parei de fazer qualquer coisa na minha vida, inclusive ler. Quando eu comecei a voltar a ler, eu tava lendo outras coisas que eu tava achando um pouco mais leves, que usasse um pouco menos o meu cérebro, ou que fosse sobre o que eu tava passando no momento. Talvez, dependendo deste queridão, eu vou ter uma nova trilogia favorita na minha vida. Então, muito altas expectativas. O que nunca é bom. Não bote altas expectativas em livro, gente. Não recomendo. Mas pra mim tá. O outro livro que eu tô lendo, na verdade ouvindo, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Como eu disse, eu tava lendo coisas mais relacionadas ao que eu tava passando, ao que eu estou passando, ao que eu estou vivendo. Então, esse é um livro que o Luba fala muito desse livro. Já virou o livro do Luba. Eu nunca tive muito interesse real em ler ele. Mas aí, falei assim, vou ler. E tô achando muito interessante. Eu tô gostando bastante do começo. Tô achando bem interessante mesmo. Mas, enfim, volto pra falar mais sobre ele depois. Não, na verdade eu esqueci de falar que foi o conto que eu li antes de voltar a ler livros. Eu não tenho boca e preciso gritar.
eu vi um post em algum momento comparando, não comparando, mas dizendo que, tipo, 1984, comparado com Eu Tenho Boca e Não Consigo Gritar, era leve. E aí eu fiquei muito embasbacada, assim, muito curiosa sobre isso. E eu li o conto, achei ele bem interessante. Não vou falar muito porque é a resenha da semana que vem, mas achei interessante. E agora voltando, o livro que eu estou lendo no momento é Sete Santos Sem Rosto. É um trava-língua falar isso. Esse também era um livro que eu tava muito empolgada. Muito, assim, muito. Tá sendo interessante. Eu tô com um pouco de receio de virar um clichê. Mas assim, me entendam o seguinte. Tem clichês que são legais e que são explorados bem. Tem clichês que estão ali só pelo clichê. E eu tô com um pouco de medo desse livro ser isso. Mas o universo é muito interessante. Não é um livro religioso, gente. Assim, tem uma religião, obviamente, mas é uma religião fictícia. Mas esse livro, primeiro de tudo, que ele é lindo. Segundo, que eu achei uma promoção muito maravilhosa dele, que eu acho que não tá mais, mas se estiver, eu vou deixar todos os livros que eu citei na descrição. Mas se ele estiver na promoção ainda, eu recomendo muito que você compre. Que tava, acho que eu paguei R$35. Eu fiquei maluca, eu falei, não vai ter como. Infelizmente, eu tô tendo que comprar. Agora eu não queria comprar mais livros, mas esse aqui eu queria muito, muito ler ele. E é com essa capa lindíssima que eu encerro o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Isso, eu vejo você no próximo.